Boa tarde, amadas. Como é bom, né? Chegar uma semana, né? Agora a gente já faz uma semana que nós estamos fazendo, né, o nosso livro juntas, né? E hoje, né, o que que acontece? Ele chega assim, no final da semana, né? Sempre vai ser assim. Ele vai ter algumas perguntas e uma oração para que a gente faça junto, né? Então vamos lá. Semana um, a história de uma raiz ferida. Semeando. Você possui áreas específicas na sua vida que estão vazias de frutos? Quais são elas? Segunda, qual devocional da semana mais impactou você e por quê? Então, são perguntas, né, para você chegar no final da semana e você tá respondendo. Para que você deixa anotadinho, né? Não sei vocês, mas eu não era de rabiscar livro, né? Eu nunca gostei de grifar nada. Eu sou uma pessoa que ama escrever. Então, eu não consigo ler a Bíblia, ler qualquer coisa que não seja escrevendo junto, né? Então, eu tenho cadernos e cadernos cheios de coisas escritas. Eu sou uma pessoa que aprende mais quando escreve junto, né? Então, agora esse livro não. Eu já vi que algumas coisas eu teria que grifar, né? Quando eu fui falar com vocês, eu falei, peraí, né? Eu tenho que grifar mais algumas coisas para que chame a atenção e a gente possa sim ouvir um pouco mais do Senhor, né? Então, quando chega nesse final de semana, né? No dia 7, ela pega e fala isso com a gente, né? Então, vou estar lendo para vocês também, né? Qual a oração que tem aqui, né? É como se o próprio Deus, né, falasse conosco, né? Então quero ler junto com vocês. Filha, não importa o quanto você esteja cansada hoje, as minhas promessas não mudam. Eu sou o mesmo ontem, hoje e amanhã. Mesmo que se sinta desconectada de mim nestes dias, eu estou ligada a você. Nada poderá separá-la do meu amor. O que você pensa a respeito de si mesma, apesar da angústia, da opressão que esteja sentindo, não muda o meu desejo de ir ao seu socorro. Eu não estou sujeito a instabilidades dos seus sentimentos ou às circunstâncias da sua vida. Sou especialista em acalmar a tempestade. Eu sou único, inabalável e imutável. Você pode até achar que acabou, mas eu digo que o fim é um convite para o novo que quero realizar em seu ser. Junte a sua perspectiva com a minha, filha. Os meus pensamentos são mais altos que os seus. Troque suas cargas pesadas por um relacionamento de amizade comigo, que convida você a uma caminhada humilde, mas cheia de virtudes. Mateus 11, 28, 30 diz assim: Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E ela fala assim, ó, procure no meio do turbilhão do seu coração indeciso e enganado, olhar para mim e receber segurança e verdade, e assim a tempestade interna se aquietará e você ouvirá: eu estou aqui. Me chamou muita atenção quando chega aqui no final e ele fala assim, ó: procure no meio do turbilhão do seu coração, indeciso e enganado. Né? Então, às vezes o nosso coração está enganado, está indeciso por certas situações, mas ele fala: olha para mim, que você vai receber segurança e verdade, e assim a tempestade interna se aquietará e você ouvirá. Então ele fala que podem existir tempestades internas dentro de nós mesmos, lutas internas que nós mesmos estamos passando, mas que no momento que nós nos aquietarmos e entregarmos a ele, né, ele vai transformar, porque ele está aqui conosco, né? Então, que nessa tarde a gente possa voltar a folhear o nosso livro, né? Voltar lá no comecinho, né? A introdução eu não li com vocês, então eu gostaria de ler também, tá? Fala assim, João 15, 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quando vocês estiverem unidos a mim e eu a vocês num relacionamento íntimo e orgânico, não imaginam a colheita que terão. As raízes definem uma árvore.
assim como nosso interior determina o que vivemos no exterior. Você já teve a impressão de que sua vida estava paralisada e infrutífera? Às vezes olhamos para nós mesmas e constatamos que os frutos são tão diferentes daquele que sonhávamos. Lutamos contra o desânimo, o medo, a inferioridade, a ira, a rejeição, e muitas vezes ficamos tão perdidas nesses sentimentos que, além de não conseguirmos encontrar uma saída, acabamos nos esquecendo de valorizar e celebrar o que temos e o que já está em nossas mãos. Então o Senhor fala, se nós estivermos ligados a Ele, a essa videira verdadeira, nós vamos dar fruto, né? Então existe muito pensamento que passa na nossa mente, né, no nosso íntimo em relação a medo, inferioridade, a ira, a rejeição, né? Ficamos tão perdidas nesses sentimentos que a gente acaba não enxergando o que o Senhor fez. E é isso que o Senhor quer, né? Que a gente pare hoje e lembre, há 7 dias atrás, quando nós começamos a leitura desse livro, né? Todas as passagens que ele nos deu e o que ele fez de novo em todos esses dias, né? Na minha vida eu tenho muita coisa a agradecer a Deus. Quanta novidade de vida ele tem feito na minha vida. Cada palavra específica, né, que ele tem nos dado para que a gente recomece, né, dê starts em algumas coisas, né, delete algumas coisas, mas entenda que o novo do Senhor está chegando e só basta de nós mesmos aceitarmos esse convite que ele nos faz. Talvez você esteja vivendo a falta de frutos, a esterilidade que a envolve em um mundo de questionamentos. Se você é uma das muitas mulheres que já receberam um diagnóstico médico de infertilidade, entenderá esse sentimento, ou quem sabe esteja andando nos escombros daquilo que já foi um casamento, inundado em desapontamentos, frustrações e pavor de um futuro que não foi aquele planejado no altar. Apesar de estarmos diversas vezes apenas preocupadas com o que há de vir, os olhos do Senhor estão em nossas raízes, pois são elas que definem quais serão os nossos frutos e a sua qualidade. Então a gente anda preocupado ou com o passado que já se foi, onde nós não podemos pôr as mãos, ou com um futuro incerto que a gente também não pode pôr as mãos. O que a gente pode fazer é se aquietar e esperar no Senhor, entregando tudo a Ele. Porque com Ele nós temos a certeza que se tivermos enraizadas nele, nós daremos frutos bons. Falar sobre raízes é algo que move o meu coração. Faz parte de quem sou e da essência que está tão cravada dentro de mim. Digo isso porque o processo das podas sobrenaturais a que as minhas raízes foram submetidas para fazer a minha árvore frutificar outra vez foi intenso. A cada encontro, minha alma era lapidada pelo amor de um pai que nunca desiste de nós. Será que vocês têm sentido isso? Que a cada lição o Senhor tem lapidado o nosso coração, Ele tem feito aquilo que Ele deseja, que Ele tem mostrado para nós qual é a vontade dEle para as nossas vidas, em primeiro lugar como filhas amadas que somos. Mesmo quando escrevo esse devocional, aqui é a Viviane falando, percebo Deus mexendo em minhas raízes e falando comigo, e comigo também, É maravilhoso saber que eu tenho um pai que me ama e que quer me transformar. Posso ter um ano, um dia, de convertida, posso ter 20, 30, tá na idade mais avançada. Esses dias eu estava lendo sobre o nascimento de Jesus, E fala que os pais de Jesus foram levar ele no templo para apresentar ele, E ali tinha um sacerdote que estava ali, eu não me recordo o nome agora, mas ele estava ali esperando, porque Deus falou para ele que ele não morreria sem ver o Salvador, E também tinha uma mulher que estava ali no templo, e ela fala ali que tinha 82 anos. Então, qual é o tempo de nós pararmos? Nós não vamos parar. Nós vamos continuar falando com o Senhor, o nosso Pai, para que Ele venha nos moldar até chegar a hora de nós irmos para a eternidade com Ele, para assim fazer a sua vontade. É tão incrível como Ele não só nos dá uma mensagem, mas faz da nossa vida a própria mensagem.
né? Daqui para frente, depois de tudo que nós lemos, de tudo que o Senhor trouxe à luz sobre o nosso interior, sobre as nossas raízes, aquilo que Ele já expôs, né, para nós mesmas, isso vai servir lá na frente para que nós possamos passar essa mensagem a outras. O que o Deus fez em nós, Ele é real e verdadeiro para fazer na vida de outras pessoas. É isso que o Senhor realizará em você ao longo destas páginas, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne e do coração. Né? Em 2 Coríntios 3:3 é que diz isso. Então, nós somos essas cartas escritas ao mundo. Né? As pessoas podem nos ler nas nossas atitudes, no nosso falar, como somos quando agimos, né? Elas vão nos ler quando a gente fazer com que a presença do Senhor seja tão nítida em nós que não vai ser necessário palavras, mas sim eles olharem para nós e saber que houve essa transformação. Mulher, chegou o seu tempo de se tornar uma carta viva, que carrega a palavra do Evangelho. Dê liberdade para que Jesus comece a moldar seu interior ao longo desta leitura e abra espaço para o agir do Espírito Santo a partir de agora. Rasgar meu coração nesse livro não foi confortável, mas aprendi que na vulnerabilidade de nossas raízes há cura. Né? A palavra do Senhor fala assim, que quando nós pecamos, se nós nos arrependemos e pedimos perdão para Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas quando nós confessamos o nosso pecado para um irmão, o que acontece? Ele traz cura. Né? Então o Senhor tem nos ensinado cada passinho da nossa vida, o que nós devemos fazer, como fazer, né? Qual palavra ser usada. Nós somos uma carta viva do Senhor. Como ocorreu com aquele homem da mão atrofiada, mencionada no capítulo 6 do livro de Lucas, quando foi convidado por Jesus a ir para o centro da sinagoga, na exposição, a cura o encontrou. Nosso interior teme estar vulnerável por vergonha ou medo da rejeição que enfrentaríamos se as pessoas soubessem realmente quem somos, além das aparências das redes sociais ou das nossas respostas superficiais de que está tudo bem. Contudo, nosso Pai não se surpreende, porque Ele já conhece tudo e tem o desejo de jogar luz nas trevas, expor as nossas raízes e curar o nosso coração. Prepare-se, o dono do jardim está à sua espera. Você é dele e ele fará tudo para curá-la. Não foi por acaso que esse livro chegou às suas mãos agora. Respire fundo e continue a leitura. Existe cura e esperança adiante. Né? A palavra do Senhor diz que nós temos que ter odres novos para que ele venha com vinho novo. E a gente fala muito isso, né? Eu estou ministrando essa aulinha no Ministério Infantil, ministrei o final de semana passada e esse final de semana eu vou continuar ministrando essa passagem. Né? Então eu fiquei meditando, ouvindo de Deus, né, o que ele queria dizer. E o que acontece, né? O odre, ele é feito da pele do carneiro. E quando ele é novo, ele existe uma oleosidade, né? Por isso que isso coloca vinho dentro dele e ele estica quando existe a fermentação ali dentro, né? Então ele se estica bem e aí ele guarda aquele vinho que vai ficando ali fermentando, fermentando, e quanto mais ele fermentar, né, mais ele vai esticar aquele couro, né? E quando for a hora de se beber ele, vai ter um aroma muito gostoso, delicioso, suave, né? E se você colocar o vinho em odre velho, ele estilhaça, porque ele não tem mais essa oleosidade, né? Ele já foi usado de outras formas, então não adianta mais. Então, o que o Senhor veio falar ao meu coração? Falou assim, olha, me entrega um odre novo, onde eu vou colocar vinho novo. Sim, todo mundo gosta dessa parte, mas eu vou esticar esse odre, para que a fermentação ali dentro de você te traga o novo. Né? Então, minha irmã, se você está passando por um momento onde o Senhor está te esticando, né, em cada passagem que você lê nesse livro, cada passagem bíblica que é constatada dentro dessas lições, pode ter certeza você está no caminho certo. Né? Porque eu tenho certeza que eu estou no caminho certo. Porque quanto mais o Senhor esticar, mais ele vai fermentar.
e mais aquele vinho que está ali dentro, que ele foi derramado sobre as nossas vidas. Quando sair para fora, vai sair na vontade do Senhor, e só vai sair a pureza do Senhor, a santidade do Senhor, o equilíbrio do Senhor, e enfim, maior do que todas as coisas, o amor de Cristo. Amém? Obrigado, Senhor, por esses 7 dias, Senhor, que caminhamos juntas, Senhor, ouvindo a Tua palavra, Senhor, lendo, Senhor, cada lição desse livro, Pai. Que o Senhor continue falando ao nosso coração, Senhor Deus. Que possamos ouvir a Tua voz e a Tua direção, Senhor, em todo o tempo, Senhor. Não queremos ser dependentes do Senhor, Pai, mas queremos depender totalmente do Senhor, Pai. Que seja o Senhor a falar aos nossos corações, Senhor. Que não seja palavra de homem, Senhor. Nós cremos, Senhor, que a autora desse livro, ela teve sim uma vivência com o Senhor, Pai, um encontro real com o Senhor, Pai, que o Senhor a fez escrever esse livro, Senhor. Mas nós cremos, Senhor, que o Teu Espírito Santo, que habita dentro de nós, Senhor, é capaz, Senhor, de falar muito mais, Senhor, do que o Senhor falou a ela, porque o Senhor é único. O Senhor é um Pai de cada uma de nós, Senhor. O Senhor nos vê unicamente diante de Ti e sabe exatamente, Senhor, o que o Senhor precisa curar dentro das nossas vidas, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, colocando no nosso coração, Senhor, os nossos desejos, as nossas emoções, Senhor, diante do Teu altar e pedindo ao Senhor, Pai, nos mostra, nos revela e nos cura, Senhor, para que nós possamos estar totalmente ligadas ao Senhor, Pai, para que venhamos a dar frutos, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, Senhor. Amém.